Hoje, o Ideário Cristão apresenta uma mensagem no estilo do grande pregador Leonard Ravenhill. Uma pregação profunda, confrontadora e cheia de amor pela verdade. O tema é: Como vencer o esfriamento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ouça com atenção, compartilhe e desperte. Meus irmãos, quando falamos de esfriamento espiritual, não estamos tratando de algo leve, algo que pode ser adiado ou ignorado. Estamos diante de um dos maiores perigos para a alma, o de seguir respirando o ar da religião, enquanto o fogo do Espírito já não arde no peito. O esfriamento espiritual não acontece da noite para o dia. Ele vem sorrateiro, como a neblina que cobre a paisagem, e antes que percebamos, já não vemos o caminho à frente. O crente começa a deixar de lado a oração fervorosa. As escrituras que antes eram alimento diário tornam-se palavras distantes. O zelo que antes o movia ao serviço de Deus agora cede lugar ao comodismo. Eis aí os primeiros indícios do esfriamento da alma. Você ainda se derrama em oração como fazia quando conheceu ao Senhor? Ou a oração se tornou um ato formal, rápido, sem lágrimas, sem clamor? Você ainda se alegra ao abrir a palavra de Deus, ou ela permanece fechada dia após dia, enquanto seus olhos e ouvidos se alimentam do mundo? O esfriamento espiritual se revela na frieza do altar do coração. Lembre-se, ninguém se torna frio de uma vez. O frio invade pouco a pouco, e quando o homem acorda, já está distante do fogo do céu. Oh, quantos hoje se conformam em ser apenas religiosos! Quantos sentam nos bancos das igrejas semana após semana, mas suas almas estão tão frias quanto os bancos de madeira que os sustentam. O Senhor não busca meros frequentadores. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Examine-se, homem e mulher. Há fogo em sua alma? Ou apenas cinzas do que um dia ardeu? Você se lembra de quando chorava na presença de Deus, quando o pecado te feria como uma espada, quando o clamor pelos perdidos ardia em teu peito? Onde está essa paixão? Onde está essa sede? O esfriamento espiritual é como o inverno que chega silencioso e de repente tudo está coberto de gelo. Você ainda tem fome de santidade? Ou está satisfeito em viver à sombra dos outros, dependendo da espiritualidade alheia, vivendo de cultos e mensagens, mas sem comunhão verdadeira com o Senhor? O Espírito clama hoje: desperta tu que dormes. O relógio de Deus avança e o tempo do despertamento é agora. O motivo principal do esfriamento espiritual está na substituição do Senhor por outras paixões. O coração que deveria ser todo dele começa a se dividir. E um coração dividido é um coração que esfria. O mundo oferece seus encantos, e o crente desatento começa a se distrair. Não são apenas os pecados escandalosos que trazem frieza. Às vezes, são os pequenos compromissos com o mundo, os pequenos desvios do caminho estreito, que vão apagando a chama. O diabo não se apressa em nos destruir. Ele se contenta em nos fazer esfriar, porque sabe que o frio da alma nos tornará inoperantes no reino. E ele trabalha pacientemente, oferecendo migalhas que roubam nosso tempo com Deus, minando nossa devoção, até que reste apenas a casca de uma vida espiritual. Ah, irmãos, o crente frio é como um soldado que, em meio à batalha, deixa cair a espada e se acomoda ao lado da estrada. O inimigo avança, mas ele já não tem forças para lutar. O crente frio é como uma lâmpada apagada em meio às trevas. Deus nos chamou para ser luz, mas como brilharão aqueles que perderam o fogo do Espírito? As riquezas, os prazeres, as distrações da vida moderna são armas do inimigo para roubar nossa chama. Quantos perderam horas preciosas diante das telas, enquanto os joelhos já não se dobram em secreto? Quantos se entregaram às redes do mundo e esqueceram o altar da oração? Se quisermos vencer o esfriamento, precisamos voltar à fonte, voltar à cruz, voltar ao Calvário, onde o amor de Cristo nos constrange, onde o sangue derramado nos lembra do preço da nossa salvação. O caminho da vitória contra a frieza espiritual passa pela humildade, reconhecer que estamos frios e clamar para que o Senhor nos reacenda. E mais, precisamos quebrar os ídolos ocultos, os altares que erguemos para nós mesmos.
O fogo não desce sobre altares estranhos. O fogo do céu vem sobre o altar da obediência, sobre o altar da rendição. Quem deseja o fogo precisa primeiro preparar o altar. Há ainda outro motivo do esfriamento: a ausência de vigilância. Jesus nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitos crentes começam bem, mas relaxam na vigilância. E, quando menos esperam, o pecado já se alojou no coração. A oração cessa, a palavra é negligenciada e o espírito de sono espiritual toma conta. Oh, como o diabo se alegra quando vê um crente que já não ora. Como ele celebra quando vê uma igreja fria, satisfeita consigo mesma, sem lágrimas no altar, sem sede de Deus. O sono espiritual é uma doença sutil e poucos percebem quando estão adoecendo. O crente começa a justificar a frieza, a chamar de normal o que é um desvio, a aceitar como rotina o que deveria causar horror. O esfriamento espiritual também se revela na ausência de quebrantamento. Onde estão as lágrimas pelos perdidos? Onde estão os jejuns e clamores pelos que se desviaram? Uma igreja fria não chora mais. Um crente frio não se importa mais. O coração endurece, a compaixão morre, o zelo desaparece. Mas o Senhor chama: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O despertamento começa quando reconhecemos nossa condição, quando caímos de joelhos e dizemos: Senhor, tenho estado frio, reacende o fogo em meu coração. E eu vos digo, há esperança para aquele que se humilha. O Senhor jamais rejeita o quebrantado. O Senhor jamais despreza o coração que clama. Senhor, purifica-me, aquece-me, transforma-me. É tempo de despertamento. É tempo de reacender o altar. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um dia em que não haverá mais tempo. Hoje é o dia de salvação. Mas como vencer o esfriamento espiritual? Primeiramente, volte à oração secreta. Não há avivamento verdadeiro sem oração. O quarto secreto é o berço do fogo espiritual. Feche a porta, desligue os ruídos deste mundo e clame ao Senhor em secreto. O Deus que vê em secreto há de recompensar. Em segundo lugar, volte à palavra. A palavra de Deus é como um martelo que despedaça a pedra. Ela quebra a dureza do coração frio. Leia-a, medite nela, alimente-se dela, até que o fogo volte a arder. Não basta ouvir sermões, é preciso se alimentar diretamente do pão do céu. O crente que não se alimenta da palavra torna-se fraco, vulnerável e frio. Em terceiro lugar, busque a comunhão dos santos. O ferro com ferro se afia. Não ande com os frios, pois a frieza é contagiosa. Ande com aqueles que têm sede de Deus, que te desafiam a buscar mais, a orar mais, a amar mais. Cerque-se de homens e mulheres cheios do Espírito. A solidão espiritual é terreno fértil para a frieza. Em quarto lugar, sirva ao Senhor. O fogo cresce quando nos colocamos na brecha, quando estendemos a mão ao necessitado, quando anunciamos a palavra, quando fazemos do nosso viver um sacrifício vivo. O Espírito de Deus se derrama sobre os que se dispõem a ser usados. E, por fim, olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A frieza espiritual é vencida quando os olhos se levantam do mundo e se fixam no Salvador. O fogo arde quando contemplamos o Cordeiro imolado por nós. Eu lhe digo, o tempo é curto. O relógio de Deus caminha para o fim. Há muitos hoje que, se pudessem olhar para trás ao fim da vida, chorariam amargamente por terem desperdiçado anos na frieza espiritual. O esfriamento rouba-nos a alegria da salvação, o vigor da obra, a paz do Senhor. Mas ainda é tempo, ainda é dia. Clame ao Senhor enquanto se pode achar. Busque-o enquanto está perto. Oh, que nesta hora, mesmo agora, o Espírito Santo comece a soprar sobre as brasas do seu coração e reacenda o fogo santo. Desperta, igreja. Desperta, homem de Deus. Desperta, mulher de oração. Que o fogo do céu volte a arder. Que o altar do seu coração volte a ser lugar de sacrifício vivo ao Senhor. Digo-vos, o Senhor não rejeita o coração quebrantado. Ele se apressa em levantar o caído. Que esta palavra seja como um vento impetuoso que varre toda a frieza e traz de volta a chama do primeiro amor.
Não há mais tempo para adiar. Não há mais espaço para desculpas. O Senhor nos chama agora. Arrependei-vos e voltai ao primeiro amor. Ó, que o Espírito de Deus levante um exército de homens e mulheres incendiados pela paixão por Cristo, dispostos a gastar-se por Ele até o último suspiro. Que sejamos esse povo. Que palavra poderosa para os nossos dias! Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Agora, vamos orar. Senhor Deus, tu que és fogo consumidor, olha para o coração de cada pessoa que ouviu esta mensagem. Quebra toda a frieza, arranca toda a indiferença e reacende o primeiro amor. Renova o ânimo, Senhor. Restaura a alegria da salvação. Desperta-nos para a tua obra e faz-nos viver para a tua glória. Que o fogo do céu arda novamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou contigo, compartilhe para que outros sejam despertados também. Deus te abençoe.